Vamos para um assunto muito legal, meninas. Eu tenho muita curiosidade, né, nesse universo aí que a gente vai comentar agora, e eu tenho certeza que você também. A gente sabe o quanto a medicina está crescendo, evoluindo, e isso só tem nos ajudado. É ou não é? Então vamos aproveitar para saber um pouco mais hoje a respeito do teste genético. Você já ouviu falar do teste genético? Será que de fato ele pode te dar aí uma luz do que você tem que começar a se cuidar já para você não ter problemas futuros? Será que vai prolongar vidas? Vai diminuir doenças? É o que a gente vai saber agora com ela, que é doutora em genética e biotecnologia, doutora Isabela Silvestre Barreto. Bem-vinda. Obrigada. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Muito legal isso, hein? Muito interessante. Que universo, hein? Eu imagino para vocês aí com essas descobertas o quanto é motivante, né? Você ter aí nas mãos agora cada vez mais ferramentas e coisas possíveis para a gente melhorar a qualidade de vida, né? Na prevenção de doenças e podendo atuar mais cedo para não deixar nenhuma manifestar. É muito interessante. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para vocês mandarem perguntas lá no Insta, no @VocêBonitaTV. A gente vai para um rápido intervalo, volta em 2 minutinhos para responder todas elas. Teste genético, já já. De volta com o nosso Você Bonita para um assunto importantíssimo, interessante, cheio aí de novidades para a gente. Teste genético, já apresentei para vocês, doutora em genética e biotecnologia, doutora Isabela Barreto. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, vamos começar do começo para a gente construir a nossa linha de pensamento. O que é, então, esse teste genético? Esse teste genético a gente faz ele para ver a sua predisposição de desenvolver doenças ou para ver a sua capacidade de metabolizar determinados nutrientes, ou se você tem predisposição para desenvolver obesidade, diabetes. Tá. Se você metaboliza bem a gordura, né? Foi uma pauta anterior, a preocupação sempre do óleo, né? Algumas pessoas podem, outras não metabolizam tão bem, podem engordar e desenvolver hipercolesterolemia em decorrência disso, que é o colesterol elevado. Tem isso mesmo, doutora? Tem isso mesmo? Algumas pessoas toleram mais gordura, outras menos, Sim. Outras mais carboidrato, outras menos. Nesse exame genético a gente consegue ver pelos seus genes se você tem capacidade ou não de metabolizar determinados nutrientes. Então, assim, alguns exames eu faço e eu falo com a pessoa que ela não consegue metabolizar muito bem o carboidrato, mas metaboliza bem gordura, outras já não metabolizam bem as gorduras, metabolizam bem o carboidrato. E você sabendo disso, você consegue ir numa linha para poder fazer uma dieta específica para você. Não é uma dieta, é uma condição de vida. De vida mesmo, estilo de vida. Porque se você não metaboliza, você pode ficar inflamado. O seu corpo vai ficar trabalhando muito tempo naquele alimento, naquele elemento que você não está conseguindo processar e vai demandar energia para um lado e vai deixar de demandar energia para o outro, que pode te causar uma inflamação, que pode te levar a uma obesidade, a uma doença. Não, e se você não metabolizá-lo, vamos dizer assim, ele estoca. Sim. É isso? Seu corpo não sabe o que fazer muito bem. Em uma hora ele vai ser processado, mas até ele ser processado, ele vai fazer uma deposição. E aí, por exemplo, se você não metaboliza bem carboidrato, vai fazer deposição de gordura abdominal. Que é o lugar que tem... Que é o pneuzinho que incomoda tanta gente. Às vezes você vê a pessoa e fala assim, nossa, eu fiquei 3 dias sem comer carboidrato, e eu penso carboidrato branco, farinha. Se você comer uma batata doce, é o natural, não vai ter tanto problema. Mas a pessoa se restringe assim por 2 dias, você vê que ela perde 2 quilos na balança. Por quê? Nesse período, porque ela desinflamou, ela já emagreceu. Para aquele corpo, aquilo é algo mais adequado. Exatamente. A gente consegue ver isso. Puxa. Agora, a gente vai mostrar daqui a pouquinho como é realizado o exame na íntegra. Mas queria que você já comentasse. Envolve também coleta de sangue? Esse exame ele pode ser realizado por sangue. Ele pode ser realizado no fio de cabelo, né? A gente vê, às vezes, em novela, corta o cabelo e faz DNA. Mentira, em ponta de cabelo não se faz DNA, tem que ser a raiz do cabelo. Olha lá, hein? Né? A gente pode fazer cortando um pedaço do tecido ou a gente pode fazer na saliva. Tá. E nós atendemos o Brasil inteiro hoje. E pela facilidade de transporte, nós optamos por sempre trabalhar com a saliva. Então você vai cuspir num tubinho e vai mandar essa amostra de saliva pra gente de onde você estiver para realizar então. A gente vai mostrar daqui a pouco, já mostramos agora, olha lá. A gente convidou a Rosana, né, para fazer o teste. Isso. E essa aí ela está coletando agora a saliva
Essa é a Larissa. Ela está coletando a saliva, então é isso, bem simples. Você esfrega a bochecha lá, ela está fazendo agora, só para soltar mais célula. E aí cospe e vai encher esse tubinho. Tá, qualquer hora do dia? A qualquer hora do dia, só não pode ter acabado de comer para não vir resíduo de alimento. Eu preciso do seu DNA e não do alimento que você acabou de comer. Tá. E aí, agora sim, a Rosana vai processar essa saliva que já chegou lá no laboratório. Então, essa amostra, né, esse tubo chega, ela vai para a centrífuga, nós vamos começar a prepará-la. Gente, que interessante. A gente precisa ter um preparo inicial dessas amostras e, em seguida, a gente vai para a extração de DNA. Aí a gente faz um processo de lavagem dessas células, ruptura da célula para expor esse DNA, para a gente ter o material, enfim, para a gente poder fazer a genotipagem, que a gente chama, né? Para a gente ler os genes. Agora, então, aí ela já está preparando e colocando no equipamento para fazer a leitura desse genótipo. Demora quantos dias para sair o resultado? Esse resultado sai em 10 dias. Né? Aí está bem compilado, mas os processos são bem lentos, a gente não consegue esse resultado num prazo menor. E aí, saindo o resultado, como a gente faz a análise. Então, sai legal. Assim, e esses pontinhos depois eu vou jogar num software que vai fazer a leitura para mim. O que é um pontinho verde vai virar um alelo A, que pode ter a mutação, que pode não estar. Então, a gente vai começar a fazer a leitura a partir disso. E a gente, enfim, eu achava que isso era possível fora do Brasil e etc. E hoje a gente já tem isso aqui. Sim. Então, é interessante que a gente está contando isso para quem está em casa. Depois eu vou passar um contato para quem achar a ideia interessante e até quiser conversar mais com a doutora. Mas agora, vamos entender quais doenças e quais problemas, então, podem aparecer quando a gente está falando do teste genético. A gente tem uma primeira para entrar, que se eu não me engano, é ligada aí, o grau de risco primeiro, né? Então, aqui é isso que você está comentando, do lance das cores. Esse grau de risco, a gente libera ele no final do exame do perfil nutrigenético. Então, ali a gente vai ver o grau de risco para desenvolvimento de obesidade, o metabolismo de lipídio, sua capacidade de detoxificar, de diabetes tipo 2, seu perfil inflamatório. Que legal! Então, você pode ter alterações em genes que fazem com que você tenha predisposição para acumular as toxinas no corpo. O seu corpo não consegue detoxificar, não consegue eliminar isso muito bem. Então, você precisa entrar com algumas vitaminas, alguns suplementos, tudo natural, não existe nenhum remédio ligado a essa linha genética, a gente não recomenda, para poder te auxiliar. Então, esse grau de risco ele é bem interessante. Se está no verde, é porque o paciente tem baixo risco. No amarelo, ali a maioria está no amarelo, você está no intermediário. Se tiver no vermelho, você já tem mais mutações relacionadas àquela alteração que a gente está avaliando. E aí, você já tem que tomar mais cuidados em relação àquilo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, que a gente sempre comenta aqui, que a genética a gente não muda. Não. Certo? Todo mundo está ciente disso. Genética, você não muda. Então, a sua saliva, mesmo que você tenha comido ou não low carb, ou fritura, ou a sua saliva com a sua genética, fio de cabelo e tal. Vamos imaginar, eu vou colocar, que eu seja uma personagem e tenha mais outras pessoas. Eu já mudei minha alimentação há muito tempo, hoje eu sigo tal coisa. Se eu tiver a predisposição, mesmo que já há anos eu tenha mudado tudo na minha vida, no meu teste genético vai continuar aparecendo que eu tenho a predisposição. Vai. A sua alteração genética, a sua genética, ela nasce e morre com você. Nada vai alterar a sua genética. Você recebeu metade das suas informações genéticas do seu pai, metade da sua mãe, combinação, virou você. Então, assim, nasceu e vai morrer com você. O que eu posso fazer com base nessas informações? Se eu sei que você tem uma predisposição e que nasceu com você e vai te acompanhar a vida inteira, a gente vai atuar alterando alimentação, estilo de vida, suplementando em alguns casos a gente precisa entrar com uma suplementação de determinadas vitaminas para otimizar o processo, para não deixar aqueles genes se manifestarem. Então, eu costumo falar muito que ninguém é refém da sua genética. Não é porque você tem uma predisposição ao câncer de mama, por exemplo, que você vai desenvolver. A gente consegue já o resultado de câncer também? Consegue. Então, a gente consegue trabalhar para deixar esses genes quietinhos, silenciados, como a gente chama, pelo meio da epigenética, que é
a gente controlar a expressão desses genes, o funcionamento deles por fatores externos, que são alimentação, estilo de vida, suplementação. Então, até com câncer, então? Até com câncer a gente já consegue fazer isso. Silenciar esses genes, mudando a alimentação e hábitos de vida. Sim. Estresse também, imagino, né? Estresse também, porque tudo que controla epigeneticamente, ou seja, não vai afetar o seu DNA, mas vai controlar o liga e o desliga do funcionamento deles, vai vir de fator externo. Então, se você é uma pessoa muito estressada, aí você começa a ter problemas do seu cortisol, e aí isso pode alterar o funcionamento do seu corpo, e aí vai alterar a expressão do gene. Então, é tudo correlacionado, é tudo casado uma coisa com a outra. Que interessante. É muito interessante. Não tem uma idade aí, bom, crianças podem fazer o teste, como que vocês colocam? Esse exame ele pode ser realizado em crianças a partir de 1 mês de vida, vamos falar assim, só para não falar que nasceu e nós vamos coletar, mas a qualquer momento, porque a genética não vai mudar. E o interessante é isso, porque se você faz o exame genético em uma criança de 1 mês, eu fiz agora há pouco tempo um exame de uma criança que tinha uma predisposição, nós fizemos o exame e você sabendo, você já controla a expressão desses genes desde sempre. Então, você já vai pegar essa criança e já vai modular. Se ela não consegue metabolizar muito bem carboidrato, você já vai restringir um pouco o carboidrato para ela. Se ela não metaboliza gordura, se ela tem uma predisposição para diabetes, você já começa a restringir o açúcar. E isso, quanto mais cedo você fizer, mais chance você tem de não manifestar a doença. Doutora, mas assim, eu achei fantástico, acho super positivo e acho que isso vai prolongar muito a vida de muita gente, mas a gente tem que ter um cuidado, e aí me diga, de também essa leitura do futuro, que é uma questão de leitura que vai nos ajudar sim, porém acaba nos colocando muitas vezes não nos coloca ali num pânico, vamos falar a verdade. Agora eu estou falando como se eu tivesse uma consulta com você, estou te fazendo essa pergunta. O fato de você saber que tal coisa você tem mais predisposição e que aquilo pode acontecer, que aquilo está ali no seu gene, não te dá uma ansiedade, algo que às vezes não é 100% benéfico? Dá. Olhando desse ponto de vista. Algumas pessoas têm receio de fazer o exame. Eu tenho um histórico familiar de câncer de mama, minha mãe teve, minha irmã teve, minha avó teve. Eu não quero fazer porque eu tenho medo de saber o resultado. Existe. Isso é um fato. As pessoas têm receio ainda de ter essa informação. E o que eu costumo conversar é o seguinte, se você tem a alteração genética, você nasceu com ela, ela já está aí em você. Descobrindo ou não. Se você descobrir, o que vai acontecer? Você pode ficar com receio, mas a gente tem como intervir mais cedo. Sim. É melhor do que protelar isso e deixar, às vezes, a doença manifestar. Sem dúvida, isso sem dúvida. Então, assim, existe sim o receio. Algumas pessoas falam comigo, Isabela, eu tenho histórico, mas eu não quero fazer. Eu não quero saber. E eu respeito, tudo bem, né? Não, eu te perguntei porque eu sou 100% real aqui. As perguntas que eu faço, claro, vão ao encontro do que eu tenho que fazer como profissional, mas como pessoa também. Eu acho que o público em casa também tem essa condição. Então, me passou isso pela cabeça de, puxa vida, é muito sério, é muito importante, vai nos ajudar em muito, mas eu acho que as pessoas, antes, então, de fazerem o teste, precisam ter uma maturidade ali de entender e saber receber essa informação, certo? Você precisa estar preparado para o que vier. Isso aí. Porque isso faz toda a diferença. Uma Tá. vez que você sabe que tem uma predisposição para qualquer doença genética que for, você tem que pegar aquela informação como uma oportunidade. Exatamente. Eu sei que eu tenho a predisposição. Eu não vou ter a doença. Eu vou trabalhar para não deixar ela manifestar. Você tem a chance de virar o jogo. Também. Né? Eu penso por esse lado. Não, também acho. Mas eu digo nessa maturidade encarar dessa forma. Sim. Agora, tem também uma para sensibilidade de alimentos, né? Tem. Olha que legal, bem gente. interessante. Achei super também. interessante. Olha, vai entrar aí na tela para vocês. Então, quando a gente faz essa parte de sensibilidade de alimentos, a gente vai avaliar a lactose. Então, algumas pessoas já têm intolerância genética à lactose. Elas não produzem lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Né? Eu tenho essa alteração genética. Não posso, eu tive enxaqueca a vida inteira, tratando com o neurologista, e quando eu descobri que era o leite, eu parei de tomar leite e nunca mais tive enxaqueca. Então, é uma coisa bem interessante. A cafeína, eu gosto muito de alertar sobre ela, porque a gente tem alterações metabólicas, então a cafeína tem um efeito excitante.
Quem tem metabolismo lento de cafeína não pode consumir em grande quantidade, porque vai ter taquicardia. A gente vê hoje jovens em academia consumindo muito energético, tomando cápsula de cafeína e infartando dentro da academia. É verdade. É em decorrência do metabolismo lento. Fica muito tempo sob esse efeito excitante que pode fazer uma taquicardia e a pessoa vir a óbito. Nossa. Então, o álcool também dá para que tipo de coisa? É para ver se metaboliza, enfim? Sim, algumas pessoas a gente chama de rubor asiático. Eu costumo brincar que são aquelas pessoas econômicas. Tomam uma taça de vinho e ficam vermelhas. Você vê que o fígado não processa bem o álcool. Entendi. Então, o que acontece? O fígado é um órgão que faz todo o detox do seu corpo. Ele precisa estar funcionando. Se você não metaboliza bem o álcool, seu corpo não processa bem o álcool, que só é metabolizado no fígado, o seu fígado vai ficar muito tempo ali processando aquele álcool e não vai fazer o resto das funções que ele tem que fazer. Entendi. Isso pode levar a uma cirrose, pode levar a um ataque cardíaco. Então, você direciona. Nunca mais eu vou tomar uma bebida? Não, mas evite. Saiba que no seu caso. Você tendo uma predisposição, menos é mais, entendeu? Vai numa festa, toma uma cervejinha, pode tomar um vinho, mas com muita moderação, porque seu corpo não é capaz de processar aquilo ali. Eu achei interessante frutose também. Frutose. Algumas pessoas não produzem enzima que quebram frutose no seu corpo. E aí elas vão ter diarreia, vômito, enxaqueca. E pode ser em decorrência da frutose. Que é natural ainda. Que é natural. Mas você não tem a enzima capaz de quebrar a frutose no seu corpo. E é bem comum essa também. Muito bom. Tem perguntinha do público para você. Olha lá, quem escreveu pra gente. Um beijo, Ariadne, obrigado. O meu clínico geral pode recomendar esse teste? Qual é o médico específico? Então, como é que a gente encaminha? Eu vou dar um site aqui depois até para pesquisa do pessoal de casa. Fiquem aí à vontade para acessarem o teste, que eu acho que lá tem um caminho. Mas, de fato, é algo que está à disposição de todos os médicos? Todos os profissionais, nutricionistas, terapeutas, odontólogos, todos podem pedir esse exame. Então, é um exame nutricional, a parte nutrigenética, os exames de doença hereditária, qualquer pessoa pode entrar. Você vai entrar no site do laboratório, depois você vai passar o contato e vai solicitar o kit de coleta. O kit chega na sua casa. Mas eu estou no sul, eu estou no norte, não tem problema. Nós enviamos para todo o país o kit, você coleta a saliva e manda de volta para a gente. Entendi. O resultado sai online. Então, é tudo bem rápido, vai para a mão do seu médico. O médico pode entrar em contato comigo caso ele tenha uma dúvida. Eu dou toda a assessoria necessária para qualquer profissional que fizer o exame. E aí ele já chama o paciente para poder passar o resultado. É bem interessante. Doutora Isabela, eu acho que vai ajudar muita gente. Que bom saber que a gente já tem isso mais próximo. Então, aqui o nosso papel é te contar que isso já existe, que está bem próximo. E vou fazer um agradecimento, então, com o site, que é o Lemos Lab, L-A-B, lemoslab.com.br, Lemoslab tudo junto.com.br. Conversamos hoje com a doutora Isabela Barreto, doutora em genética e biotecnologia. Muito obrigada. Obrigada a próxima, a você. Viu? Ficamos aí.